Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Letícia Biguete Savenhago, psicóloga, jornalista e apresentadora do Pode Contar, um podcast onde as pessoas contam suas histórias, suas ideias, suas experiências e podem contar comigo também. Uma voz ativa e uma escuta amiga. E, gente, eu sempre trago amigos aqui e amo. Hoje, pra gente fechar com chave de ouro esse ano, né? Já estamos quase finalizando o ano. Eu tenho o prazer de ter aqui Jean William, tenor maravilhoso, amigo meu. E para começar, eu quero ler um texto que eu fiz para o Jean há alguns anos, quando ele se apresentou no Teatro Municipal de Sertãozinho, para fazer um show em prol do Lar Espírita Eurípides Barçanufo, lá de Sertãozinho. Foi maravilhoso, gente, e é um texto que me inspirou e eu quero compartilhar com vocês para vocês já começarem a entender um pouquinho do que é o Jean. Então vamos lá. Durante as belas canções que me lembrei da Peraí, gente, calma. Durante as belas canções, me lembrei da história do passarinho que leva uma gota de água no bico para apagar um incêndio na floresta. Quando chega a esperta raposa e lhe fala: "Por que você faz isso? Não vai conseguir." Então ele responde: "Se cada um levar uma gota, a gente consegue." E conseguimos. Eu vi aquele teatro lotado de passarinhos, levando gota a gota amor e solidariedade, contemplando no mais puro silêncio o canto esplêndido do nosso pequeno rouxinol, Jean. O rouxinol é um pássaro tão humilde que, apesar de fazer todos silenciarem com sua voz, ele não canta sozinho. Ele compartilha talento convidando amigos para cantar. Isso é nobre. E o que mais me encanta é ver que ele sabe que é apenas um instrumento para fazer chegar a voz de Deus aos corações. Diz a lenda que a morte fica tão comovida com o canto do rouxinol que se afasta para que tudo fique belo como a vida. O seu canto é tão sublime que realmente encanta até a morte, fazendo-a se curvar para a vida triunfar. Nosso pequenino pássaro cantou tão grandiosamente, tão lindo que arrancou gotas dos olhos emocionados de toda a revoada. Gotas capazes de apagar qualquer incêndio e fazer florescer vida e amor em tantos corações. Obrigada, pequeno rouxinol, Jean. Ai, que lindo, né, Jean? Olha, obrigado. Olha o poder da sua voz, né? Sempre, Olha. né? A tua voz sempre trouxe cura, salvação, inspiração. Ela fez isso pra você também? Olha, Lê, eu não me lembro quem que é a escritora, mas acho que é uma escritora francesa que disse que a coisa mais importante na vida é viver em voz alta. Ai, que lindo. Viver em voz alta. E eu acho que a minha voz, ela me deu isso, essa possibilidade de me expressar como ser humano, assim, de me salvar. Eu venho de uma família extremamente humilde, de uma cidade pequena, de uma realidade muito difícil, né, de pais separados. Fui criado pelo meu avô e, e tive assim muitas dúvidas na vida. Desde a infância, uma vulnerabilidade afetiva, emocional, que era mais de mim comigo mesmo até do que daquilo que eu projetava nos outros, né? E isso trouxe muitas dúvidas. E quando essas dúvidas se acercavam muito de mim, eu subia em cima do telhado, olhava para o céu e começava a cantar. Gente, do nada, Jean. Do nada. Você começou a fazer isso? E começava a cantar. E Então olhava é para o dom, céu né? e começava a cantar e cantar. E aí meu avô, que é um músico autodidata, começou a perceber, o menino tem talento, pegava pela minha mão, me levava na igreja católica e eu cantava na missa. E aí meu avô tocava Mas violão que legal, né? e eu Que você cantava na teve um missa. olhar, né, de alguém para isso, De nesse alento. momento. E aí meu avô, na sua simplicidade, no seu silêncio, que ele sempre foi um homem muito calado, ele se transformou no meu primeiro psicólogo, porque ele me deu um instrumento que era capaz de me recuperar de mim mesmo, que era a música, e das decepções que eu, na minha infância, de alguma forma tinha sofrido. E aí, depois disso, eu comecei a cantar na escola, com os meus amigos, e a vida foi tomando esse rumo, e aí comecei a ficar conhecido como o menino que cantava.
E a música, a tua voz, já te ajudava a curar algumas dores. Sim, a música não só, e aí não só começou a me ajudar a curar essas dores profundas, mas como também começou a me fortalecer. E começou a me fazer descobrir a minha identidade. E descobrir que a minha identidade não era de um ser dolorido, não era de um ser magoado, mas ao contrário, era de alguém que tinha a capacidade de portar luz. Porque por todos os lugares por onde eu passava e eu cantava, as pessoas sempre diziam, eu me emocionei, eu trouxe emoção. Então aí é como fogo, né? Esse canto ele virou um instrumento de transmutação. E aí aquilo que era uma dor em mim despertava o amor no outro. E aí o amor do outro voltava para mim. Que lindo, um ciclo, né? Muito virtuoso, de pura abundância. Exato, Que você soube olhar e aproveitar exato, e multiplicar, né, Jean? exato. Que Exatamente. lindo. E como eu escrevi aqui, né, há uns anos, o seu canto, né, é tão sublime que ele encanta até a morte e ela se afasta para a vida triunfar. E isso me fez lembrar, lendo, aquela vez que nós fizemos uma live, gente. Sim, Que lindo que foi. Eu lembro que meu pai, né, tava internado com Covid, foi em 2020, sim, chamada Apaixone-se. A live foi no dia 12 de junho, meu pai tinha ido para UTI. E foi tão, assim, aconchegante, sabe? Foi tão acolhedor ter aquele momento com você e para tanta gente. Eu lembro que entrou tanta gente porque tava todo mundo em sim, casa, sim, foi lindo, foi mesmo. trancado. E a gente também, eu li um texto muito bonito que eu fiz, que tem muito a ver com isso, né? De você se apaixonar por você. Sim, E que o que você acabou de falar agora, a música te ajudou a olhar para você com olhos de abundância, ver em você o bonito que você tem, fortalecer isso e fazer primeiro você se apaixonar por você. exato, exato. Encontrar, eu sempre digo, encontrar essa luz mesmo, né? Eu acho que não tem outra palavra que reflita melhor isso do que encontrar essa luz interior, assim. E aí, a partir do momento que você tem essa certeza, e tinha mais umas inúmeras dúvidas, tá? Mas eu já tinha essa certeza. Eu gosto de cantar e eu quero fazer isso. A vida foi se encarregando de trazer pessoas e criar redes, né? Você acredita que tem uma força maior que te impulsionou, que te deu uma mãozinha, assim, tipo, vem por aqui, vai por aqui? Você ouviu, sentiu os sinais? Lê, eu só continuei porque eu ouvi essa força maior, eu vi essa Essa força maior, voz. essa voz acontecendo o tempo todo. E o que que essa voz te falava? Outro dia eu participei de uma sessão de, de expansão da consciência, né? E aí, em algum momento, eu me vi criança, assim. E aí eu abracei aquela criança e, e agradeci aquela criança. Eu falei, Jeanzinho, que todo mundo chamava de Jeanzinho. Jeanzinho, muito obrigado, porque você foi muito corajoso. Então essa força interior, ela se manifestava através da minha inocência, do meu lado mais puro, que foi na infância, né? Que Deus falava comigo, vai cantando, segue cantando, confia, Continua, canta. confia. Canta, Ai, que bonito. canta. E então essa criança era uma criança tão forte, E era é uma legal a criança. gente ouvir a nossa intuição Sim, também, né? sim, Que eu acho que é Deus um sim. pouco, né? As nossas intuições. Vinde a minhas criancinhas. É mesmo. E Jean, voltando a falar, né? Continuando, né? A contar a sua história. Em que momento você se deparou, né? Com a dona Júlia, que eu quero que você conta isso. E que aí você potencializou ainda mais essa voz. Lê, aí eu tinha uma banda de rock. Eu comecei a crescer, eu era um adolescente numa cidade pequena. Então a gente cantava em bar, cantava em quermesse, né, em barrinha, né? E aí eu fiz um concurso de música na escola que eu estudava, que era no Winston Churchill, lá em Sertãozinho, e ganhei. E aí o prêmio era uma bolsa de estudos para ter aula de canto. E como eu sempre fui muito curioso, eu queria aprender tudo que eu pudesse, eu fui para aula e na primeira aula a professora falou que não entendia nada de rock. Eu falei, a senhora dá aula do quê? Ela falou, dou aula de canto lírico. E eu brinquei, falei, canto lírico é aquele Pavarotti? Ela falou, sim. Eu falei, eu sei imitar o Pavarotti. Ela falou,
Imitar o Pavarotti? Falei, sim, eu imito o Pavarotti. Comecei, ô sole mio, dá-me um corneto. Enfim. Ai, gente, eu já adoro, eu já ia mandar você contar. E aí o que aconteceu foi, ela falou, olha, é uma péssima imitação, mas essa é a tua voz. Se você estudar, você pode se transformar num cantor lírico. E aí eu comecei a ter aulas com ela. E depois de alguns meses estudando, a diretora do Winston Church, que era a escola onde eu estudava o ensino médio, pediu para eu cantar num simpósio Não, de e que educação. legal, de novo, né? Uma pessoa que olhou pra você e valorizou a tua voz, Sim, né? Porque ela poderia ter tentado te colocar numa roupa que não ia te servir. no imitador. É, Mas que preferiu que eu descobrisse a coisa. minha própria identidade. Exatamente. E aí eu fui cantar nesse simpósio de educação que a diretora da escola tinha pedido. E quando eu comecei a cantar, tinha um púlpito, então todo mundo ouvia, mas pouca gente me via, porque eu era um adolescente de 15 anos na época, mais magrinho, mais franzino, menor do que eu sou hoje, né? E aí, quando eu terminei, saí de trás do púlpito e foi uma comoção. Os professores, meu Deus, cantando aquela Conte partino paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Aí uma Ai, professora veio gente, até adoro. mim e falou, menino, você é a reencarnação do Caruso. Eu falei, eu não sei o que é Caruso, muito menos o que é reencarnação, se for uma coisa boa. Ela falou, você tem que estudar na USP. Eu falei, eu não sei o que é USP. Não sabia mesmo, fazia ideia do que era USP. Essa professora chama Júlia. E essa professora falou, olha, eu quero que você comece a pensar que isso tem que ser uma coisa maior na sua vida. Eu vou tentar te ajudar das maneiras que eu conseguir. E umas semanas depois pediu para a diretora para que eu fosse na casa dela. Cheguei na casa dessa professora, tinha um piano, eu sentei no piano e comecei a tocar Ave Maria de Schubert, de ouvido, que eu ouvia na rádio todo dia às 6 da tarde. E você também frequentava a igreja com teu avô, Exato, né? mas de ouvido ali. Ela falou, quem te ensinou a tocar piano? Eu falei, não sei, acho que desde que eu nasci eu sei. É uma coisa de que eu Nossa, sei. Jean, é um dom, porque eu fiz piano, para, gente, vocês vão rir. Eu fiz piano 9 anos, eu não sei tocar nem do ré mi. Gente, a minha mãe puxava a nossa orelha, sabe, pra ir pro piano. Eu ia arrastada, sabe? O Jean, tipo assim, não sei aonde que eu aprendi, querida. Veio nas memórias acásticas. Meu Deus do céu. E aí? Aí E você. aí ela ficou encantada, falou, meu Deus, a cozinheira que estava lá do lado, encantada, chorando, o rapaz cuidando do jardim chorando. Falei, meu Deus, quando eu canto as pessoas ficam chorando, o que será que acontece? Eu era jovem demais, não entendia tanto assim. E aí ela falou, eu quero que você more aqui na minha casa. Falei, como morar na sua casa? Sim, você vai morar aqui porque eu quero que você estude. Falei, não, tem que pedir para minha avó. E ela ligou na hora para minha avó. E eu pensava, minha avó não vai deixar, minha avó não vai deixar. Quando minha avó atendeu o telefone, ela falou, meu nome é Júlia, eu sou professora, queria que seu neto morasse na minha casa que é para estudar durante a semana. Minha avó falou, se é para estudar não precisa nem voltar hoje, pode ficar. E assim, Gente, seus avós não tinham muito conhecimento, como você disse, não tiveram tantas oportunidades em relação à educação. Mas que sabedoria! sim, falou, não precisa nem voltar hoje. E assim eu comecei uma jornada na casa dessa pessoa, que é a professora Júlia, comecei a frequentar a família, né? E aí depois de alguns meses descobri que o marido dela, que é um médico, tinha feito o meu parto. E aí aquela convergência de coincidências, né, começou a aumentar. Ela foi criando uma rede de pessoas que me ajudassem. Eu cantava em casamentos, cantava em batizados, cantava em funerais. E assim eu fui criando cada vez mais massa, né, para poder ficar conhecido na região, com os amigos, as famílias e me tentar estudar para entrar na USP. E naquele ano, estudando na escola pública, eu prestei o vestibular e entrei na USP, passei na FUVEST, passei na prova de aptidão e comecei a cursar o curso de música pela USP. E aí, enfim, o mundo da universidade obviamente ampliou a minha vida de muitas maneiras, né? De conhecimento, de relações, de viagens, festivais de música, congressos da universidade, enfim. E aí o mundo, né, começou a ficar maior e ficou mais Não, e a música te interessante. trouxe tantas possibilidades, oportunidades, né, Jean? Comecei a aprender outros idiomas. Lembro quando Aí, você cantou pro Papa, gente. Que coisa, né? sim. Aí, depois disso, eu me formei
e sabia para onde que eu ia como profissional, para onde que eu vou como profissional. E aí eu vi o maestro João Carlos Martins na televisão e falei, olha, esse maestro tem um projeto social. A senhora não consegue um jeito de conseguir um contato com ele? E aí, por conta de uma amiga, que é uma jornalista, nós conseguimos falar com ela pedindo se ela podia pedir ao maestro uma audição. E ela falou, não, eu não posso, eu não vou pedir, porque eu sou uma jornalista, eu não quero me comprometer com alguém. Mas se um dia ele me ligar, quem sabe eu lembrar, eu posso pedir. Para minha sorte, na mesma semana. O universo conspirando de novo, né, Na Jean? mesma semana, o maestro ligou para ela pedindo para que desse uma nota sobre um concerto que ele ia fazer. E ela lembrou, falou, maestro, olha, tem um rapaz que a sogra da minha irmã adotou e ele está precisando de alguém que dê uma força para ele. Tem alguém da sua orquestra que poderia ouvi-lo? É um cantor de ópera. O maestro falou, olha, Mônica, normalmente um cantor de ópera é uma carreira muito difícil. As pessoas que chegam até mim normalmente servem para cantar assim num casamento, num evento da família. Uma carreira é um desafio, mas em consideração a você, diga pro rapaz vir à minha casa. E aí, você foi. Entrei no ônibus da Cometa e fui no Cometa. No Cometa Halley. Entrei na casa do maestro, ele estava com a esposa, o padre Marcelo Rossi e o Dom Fernando. Aí falei, meu Deus, acho que o maestro está com medo do cantor, pediu a bênção do padre Marcelo. Tipo assim. E aí almocei lá com o maestro, ele sentou-se ao piano e o padre Marcelo ali do lado em pé. Tem um vídeo, eu sempre gosto de falar que tem vídeo no Instagram dessa cena, é muito interessante. E eu comecei a cantar e o João Carlos Martins tocando. Antes de terminar a música, ele olhou para mim e falou, rapaz, você vai fazer o que amanhã? Eu falei, amanhã eu tenho um casamento em Ribeirão Preto, maestro. Quero mandar um beijo pra Sônia Benedini, inclusive, que era a pessoa que organizava os casamentos 20 anos atrás. E aí ele falou, não, amanhã você vai ser o solista da minha orquestra. E no outro dia eu tava cantando para 3.000 pessoas. Nossa, Jean. Quando eu saí do palco, aplaudido, olha isso, gente. ele olhou para mim e falou, rapaz, olha, eu quero agora que você seja o bolsista aqui do nosso projeto. Não, isso porque ele falou, olha, uma carreira muito difícil, mas manda ele vir aqui porque ele vai ser um cantor, assim, bom, tal, mas não um cantor de ópera, né? Deu a entender isso, né? Exato. E aí, através da Fiesp do SESI, estava começando um projeto que chamaria-se Baquiana Filarmônica. E aí que eram para instrumentistas, mas ele falou, você é cantor e eu vou te colocar também como bolsista do nosso projeto. E aí comecei uma carreira ali, e aí fizemos concertos em todos os teatros do Brasil. Depois eu ganhei uma bolsa de estudos, fui morar em Milão. E aí comecei a estudar em Milão, e aí ele me ligou, falou, Jean... Gente, foi meteórico. Meteórico. Por isso que eu sempre falo que eu entrei no Cometa. Meteórico, e pegou uma carona, vou de carona. Exatamente. E aí, bom. voltei, uma vez que eu voltei de Milão, ele falou, Jean, eu vou fazer a sua estreia no Lincoln Center de Nova York, que é o teatro mais importante do mundo. Gente. E aí, em 2012, eu fui para o Lincoln Center e fui como solista, o cantor de ópera. Eu conheço essas histórias, mas eu não tinha noção da rapidez que isso tudo aconteceu, Jean. Sim, tudo muito rápido. E aí tava eu lá, o cantor de ópera brasileiro mais jovem, a estrear no Lincoln Center de Nova York. E aí, eu sempre gosto de contar algumas histórias, Lê. Um ano depois eu estava cantando pro Papa, né? Não, para, o do Papa Francisco, eu gritava na hora que eu vi. Eu peguei, olha o Jean, gente. Primeira visita do Papa no Brasil, tava eu lá cantando para é um privilégio, 3 milhões emoção, de pessoas, gente. né? Vários artistas, Tãozinho Chororó, o Daniel, a Simone, O Fafá de Belém. Conta do príncipe, Essa é uma gente. história muito interessante. A dona Júlia, que era uma mulher muito visionária, ela dizia sempre que ia me dar aula de etiqueta. Gente, a dona Júlia é a professora que viu o Jean cantar e falou, vem pra cá que eu vou te ajudar. E aí eu falava, dona Júlia, mas eu vou cantar nos casamentos aí, não precisa de aula de etiqueta. Não, você tem que desejar e sonhar mais pra você tem que ir mais longe. Até que finalmente, um dia eu tava fazendo uma turnê pela Ásia, tava cantando Requiem de Mozart, e aí toca meu telefone, aí uma senhora de Mônaco. Olha, eu conheci o seu trabalho pela rede social, a gente gostou muito de ver você e a gente queria te fazer um convite para você ser o artista residente em uma homenagem ao Brasil que vai acontecer aqui na Ópera de Monte Carlo. Você vai fazer uma apresentação junto com uma cantora francesa e um pianista francês. Você aceita? Falei, claro que eu aceito. Falei, depois da sua apresentação, o príncipe de Mônaco que vem para te assistir está te convidando para um jantar. E eu só pensava nas aulas de etiqueta.
Falava, Santa Dona Júlia, obrigada. Naquele dia eu aprendi uma lição importante, Lê, que... E a Dona Júlia, você brinca também, que ela falava uma frase, né? Vai que um dia Uhum. você senta com um príncipe para comer. Não, É. não era isso, Jean? E a lição que eu tirei é, nós temos que estar pronto. Você tem que se preparar sempre. Orar e vigiar, tá na Tem que se Bíblia. preparar sempre. Você tem que sempre ter o desejo, né? E eu não tô dizendo, eu não gosto de romantizar nada, viu? Porque eu sempre falo que de tudo isso que eu vivi, que são histórias surpreendentes, de inúmeras, eu não tô contando nem a metade. Tem um livro que chama O Resumo da Ópera, escrito pelo Elcio Padovese, que conta a minha história. E lá vocês vão encontrar histórias ainda mais surpreendentes, assim. Mas de tudo isso que eu tô te contando, o sucesso, o reconhecimento, né, as conexões interessantes que eu fiz, as experiências lindas que eu tive na vida, que foram muito legais, né? Foram bem desafiadoras também. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é que eu aprendi de mim, né? O que eu aprendi de mim, né? Como é que eu mantive o meu próprio equilíbrio? Como é que eu me redescobri? Como é que eu me E a tua reinventei? voz, né, foi um meio, né, de você chegar até uma missão. Exato. Ela não é a missão em si, né? Não. Ela é um meio. Exato. Principalmente um meio de uma missão primeiramente comigo, Exatamente. né? Porque quem não se salva não tem condições de salvar ninguém. É isso aí. E, Jean, você comentou, né, que não gosta de romantizar, que teve desafios. E eu queria entrar nessa questão com você. Um homem preto, de origem humilde, cantando ópera na Europa. Como que é isso? No Brasil. Não precisa nem falar Olha, na Europa. Olha, Lê, eu enfrentei algumas situações. Por exemplo, quando eu ainda era estudante, eu me lembro de uma professora falar para mim que eu não devia seguir a carreira de ópera porque não existia príncipes negros. Então que para mim aquilo era uma possibilidade impossível porque eu não ia fazer carreira de jeito nenhum por causa da cor da minha pele. E ao mesmo tempo, anos depois eu fui a Milão e aí eu fui fazer uma ópera em Vicenza, era uma estreia de uma ópera, uma estreia mundial, e o compositor da ópera me contratou para ser o protagonista. Só que a ópera era de um conto do Hans Christian Andersen que se passava na Dinamarca. E aí, aquele resquício daquele racismo, daquela violência que eu tinha sofrido, né, daquele desestímulo daquela professora, eu questionei, falei, como assim você quer que eu seja o protagonista de uma ópera, que é um conto baseado num conto do Hans Christian Andersen que se passa na Dinamarca? Eu falei, esse personagem é um homem branco, um menino branco dos De olho olhos azul, claros. né, dinamarquês. E ele olhou pra mim e falou, não, eu quero você porque a voz que eu quero que fique registrada como a estreia da minha ópera é a tua. Falei pra mim, ele falou, a música não tem cor pra mim. O que importa é o seu talento, tudo que você tem pra oferecer e que você tem pra dar pro personagem que eu quero que você interprete. O resto você resolva com seu terapeuta, ele falou. E eu dei risada e entendi que, então assim, essas contradições, porque a gente espera, por exemplo, que num país, né, que tem a sua maioria de pessoas pretas, né, fosse talvez um lugar onde você deveria sofrer menos racismo, né? E não estou dizendo que na Europa não existe, depois eu passei por situações bem desagradáveis, inclusive em aeroportos. Então o racismo, ele é um estigma muito doloroso que todos os dias, em algum momento, a gente tem que lidar com ele, seja por olhares, seja por falas. E de novo, né, Jean, assim, a tua voz sendo usada como instrumento para dar voz a essa questão. Sim, Porque como você tem uma projeção por conta desse talento que você tem, você pode ser ouvido e visto mais, contando as suas experiências e expandindo a consciência das pessoas, né? E você Porque sabe, Lê, nós estamos todos aprendendo, né? você sobre sabe isso. que é muito importante, quando a gente fala de combater o racismo, né, é muito importante, por exemplo, uma mulher branca, né? Então é muito importante que você tenha condições de refletir, né, onde está o seu racismo, né? Em algum momento, será que eu não fui racista sem perceber? Então é importante que Super. você, como... Esse racismo estrutural, É. né? Que é natural porque é estrutural, porque você fala, gente, mas não era, é normal, É. assim. Aí você fala, é normal porque é tão estrutural que você fala. Então você tem que estar atento E você para tem que expandir a consciência, ressignificar, falar, então, já foi normal, agora não é mais, vamos Exato, ressignificar. você precisa ter consciência disso. A outra coisa, então, o racismo, quando você fala combater o racismo, você não fala só para as pessoas brancas. Então é importante que nós também, como pessoas pretas, né, que nós também tenhamos esse olhar. Então é importante, porque às vezes, é muito comum, às vezes, o preto que
que tira o descrédito do outro, né? Então, porque tá tão enraizado essa inferioridade que ele foi obrigado a ser submetido, que aí essa raiva acaba fazendo com que ele abandone o seu irmão. Então, como comunidade de pessoas pretas, é importante que a gente se fortaleça. É importante que eu olhe para um artista preto com um olhar melhor, diferenciado, que eu estimule ele mais. Se eu estou numa sala onde tem um outro homem preto, é importante que eu dê para ele mais visibilidade. Olha a função da sua Você voz. tem que empoderar mais essas pessoas, porque é assim que a gente combate o racismo. Porque quanto mais vozes combatendo, mais silêncio você faz do outro lado, entendeu? Enquanto tiver gente que é cúmplice, enquanto tiver gente preta que é cúmplice do racismo, e às vezes o cúmplice do racismo, pelo amor de Deus, não tô aqui, né, com muito cuidado eu tô dizendo isso, de maneira inconsciente, né, porque tá tão enraizado nesses comportamentos, então cada vez mais as pessoas não pretas... Não é porque é estrutural que a gente fala, é estrutural, né, que justifica, a gente precisa tem que desconstruir, questionar, tem que desconstruir. Exatamente. Você sabe que eu escrevi um texto uma vez para você, em função de um episódio que você viveu. Mas vamos resumir porque não vai dar tempo. Mas eu não terminei e nunca te mandei. Eu vou... Deixa eu ver. É sério, Jean. Escrevi a partir daquele episódio que você sofreu um racismo, né? Vamos... Deixa eu tentar procurar. Vai contando pro pessoal, rapidinho. Você tava numa fila, né, num trânsito, eu tava policial dentro te abordou, de um carro, né? Na Balsa de Santos, há uns anos atrás, e aí, de repente, tinha lá um batalhão de policiais com armas apontadas, me fizeram descer do meu carro, e aí fui revistado, interrogado, perguntou se o carro era meu, etc, 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 o cotidiano do homem preto no Brasil. E aí, depois, finalmente, não se soube por que eu tô sendo abordado. Por que tô dentro de uma balsa, parada, com um monte de carro, eu não tenho nem rota de fuga, não tinha para onde eu ir. Só se eu acelerasse e entrasse dentro do mar com o meu carro, porque não tinha para onde eu correr. Pra ter tido aquela... você foi abordado. Com aquela força toda que a polícia usou. E aí depois de uns dias veio um discurso de que o carro tinha sido confundido com outro carro, e aí etc, etc, etc. E depois de uma semana a polícia militar fez uma nota, publicou na imprensa, não me lembro bem qual veículo, se desculpando comigo, dizendo que tinha sido confundido. Então assim, tem sempre essa história de que é preto, vamos desconfiar, é melhor confundir, entendeu? Então é muito triste, muito triste. Eu vou ler para você, para finalizar. Mas, eu não terminei. Acho que eu não terminei porque depois eu falo. Jean, eu tenho tanto para te falar, mas bom mesmo é te escutar. Escutar tua música, mas também a sua voz. Eu não tenho essa voz, mas é impossível me calar. Eu ainda não sei cantar muito bem essa música, mas a sua voz me encoraja a aprender. Eu tenho que aprender tanto ainda, amigo. Uma vez eu escrevi que você é um rouxinol pela linda voz. Hoje eu faço mais uma leitura. Você é rouxinol porque usa a potência da sua voz para algo que vai muito além da beleza dela. Você nos encoraja a cantar e engrossar o coro do respeito quando compõe, ajuda-nos a ler essa partitura. Numa sociedade onde o racismo estrutural ainda grita, é preciso uma voz que cante. Uma voz potente para cantar a mudança de comportamento. É um processo longo. Uma canção que precisa ser escutada a todo instante por todos nós. É cantar milhões de vezes, até deixarmos de ouvir para escutar. Sua voz é um meio para esse fim. É através dela que vão ouvir o que você veio para cantar e contar. Sua missão é mitigar a desigualdade racial por aqui, meu amigo. Cantar é o meio que Deus te deu para isso, pequeno rouxinol. Obrigada por topar a missão e tomar essa paixão além do encantar e cumprir a meta, decifrar partituras que ainda precisamos saber ler, cantar letras que ainda precisamos aprender a escutar. A letra antirracista faz parte do seu repertório. Apresentar essa peça, dar sua voz a ela, você pode, deve e está fazendo. Obrigada, rouxinol, por me fazer parar
para ouvir. Caramba, E não Letícia. terminei, tá? Porque aí eu Caramba. coloquei aqui mais umas coisinhas, nunca te mandei. Ah, mas me manda, eu quero muito esse Ó, eu texto. escrevi dia 15 de dezembro. Não, eu escrevi, tava aqui, mas não. Eu quero colocar no livro, na próxima edição do livro, eu quero colocar esse texto. Para, bem. Eu não Quero. ia ler para você, mas agora que entrou esse assunto, eu acho que ficou legal a gente Nossa, finalizar obrigado, Lê, com obrigado. isso. A potência da voz é. Que bom que você trouxe tanta identidade. Obrigado. Obrigada, eu amei. Obrigado.